Salve, salve, pessoal! Chegando aqui com um vídeo especialíssimo para o canal do Motorsport.com no YouTube. Dessa vez com um conteúdo bem interessante, porque a gente vai abordar treta, e não é pouca treta não. Porque depois dessa grande guerra declarada entre Hamilton e Verstappen no GP da Grã-Bretanha, em função do acidente do piloto holandês e da vitória do piloto britânico, a gente vai colocar o Verstappen aí no hall de grandes rivais do Hamilton e classificá-lo frente a outros grandes nomes, como Nico Rosberg, Fernando Alonso, o próprio Sebastian Vettel e também, claro, o brasileiro Felipe Massa. Então a gente vai bater esse papo aí, trazendo essas comparações, falando de como cada um foi uma pedra no sapato na carreira do Hamilton em diferentes momentos da trajetória do heptacampeão mundial na Fórmula 1. E para abordar tudo isso, claro, vou chamar o comentarista Guilherme Longo, repórter do Motorsport.com, e como convidado, alguém que acompanhou durante muito tempo a carreira do Hamilton na Fórmula 1. O jornalista Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN e Fox Sports. Já vou trazê-los ambos para a tela aqui para a gente começar esse debate de uma vez, sem perder muito tempo. Vou começar com o convidado que vem de fora da casa, Felipe Mota. E aí, Verstappen já está no mesmo patamar, digamos, desses quatro outros nomes aí, em termos de rivalidade com o Hamilton? Claro, a gente vai colocar as diferentes nuances aqui, mas você já colocaria ele como um dos grandes rivais da história da carreira do Hamilton na Fórmula 1? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carlos. Um abraço, Guilherme, ao fã da velocidade que acompanha o trabalho do Motorsport.com. Obrigado pelo convite. Até explicando, eu estou de férias no interior. Gente, geou nessa noite aqui. Tá uma friaca. Mas é para tudo isso? Programa de toquinha, Felipe Mota? Por isso que eu estou nessa versão Zé Gotinha, porque tá muito, muito frio. Vamos lá. Você apontou 4 nomes, o quinto Verstappen. Ele já está na frente de 2. Vou fazer um mistério. Hoje ele já está na frente de 2 nessa questão rivalidade específica com o Hamilton. Durante o bate-papo a gente explora, eu vou explicar melhor. De 2 eu ainda não vejo ele acima, nesse nível de rivalidade. Eu não estou falando talento, tá? A gente está falando, a proposta aqui é rivalidade, né? Mensurar o tamanho do Verstappen enquanto rival do Hamilton na carreira do Hamilton, certo? Hamilton versus ABCDE, independentemente do talento de cada letra, digamos. Ele já é o C. Aí, ó, eu quero ver o ranking do Felipe Mota depois, hein? Bom. Mas, Guilherme, eu quero o seu raciocínio inicial em relação a essa pauta aí, porque o Felipe colocou já no meio da tabela. Eu acho que é até ousada essa afirmação dele. O que você acha, Guilherme? Eu acho que foi ousada mesmo. Salve, Carlos, salve, Felipe. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo o vídeo. Eu vou dar um passo atrás em relação ao Felipe. O Felipe falou que está à frente de 2 e eu tenho 99% de certeza quais são os 2. E para mim, na verdade, está à frente de um só. Eu coloco o Verstappen em quarto na lista e a gente vai discutir ainda. Mas a questão é o seguinte, o Verstappen pegou essa rivalidade do Hamilton e Verstappen surgiu no momento em que o Hamilton entregou um dos maiores títulos da carreira em termos de dominância e deu um golpe bem direto assim no Hamilton. A Mercedes sentiu o golpe da Red Bull e eu acho que o que a gente viu agora no GP da Grã-Bretanha era realmente uma tentativa da Mercedes de ir, sabe? Aquele desespero de precisar recuperar o terreno e agora abre caminho para uma possível guerra no segundo semestre. A gente tem essa foto na tela. A gente vai ver, na sequência, se eles vão dar, por exemplo, mãozinha um para o outro. Esses elementos, eles vão apimentando uma rivalidade. Eu queria, antes da gente... Na sequência dá um grid antes, você diz, né, Felipe? Isso, exatamente. Então, assim, até para a gente esmiuçar isso na sequência, as rivalidades históricas precisam de elementos públicos que o fã acompanhe, que o fã testemunhe. Batida, discussão verbal, isso, um esticar a mão, o outro não dá. Arremesso de boné. Esse é um dos meus favoritos. Então aí, a gente vai ver a gente já tem esse elemento da batida. O que isso vai ser transformado na sequência é o que vai ainda dar mais peso. Isso é algo que tem que ser pesado. Essa é uma coisa a ser pesada. Mas eu devolvo para você, Carlão, para a gente começar a esmiuçar o ABCDE. Vamos esmiuçar de uma vez, então, até para não perder muito tempo, mas eu acho interessante a gente colocar aqui em perspectiva para o pessoal que eventualmente começou a acompanhar a Fórmula 1 agora. O Verstappen, claro, é um rival de um outro patamar muito em função de 2021, né? O Alonso em função de 2007, campeonato que eles disputaram até o final, que o Raikkonen acabou vencendo. Depois o Sebastian Vettel foi o rival ali de 17, 18
no Hamilton quando o Vettel estava na Ferrari. Tivemos também o Massa por 2008 e o Rosberg por 14, 15 e 16, né? Então, feito esse panorama, quero agora os rankings de vocês e eu vou começar com o mais ousado, me parece. Felipe Mota, por que Verstappen já está na posição C ou no terceiro posto no pódio aí das rivalidades do Hamilton na Fórmula 1, hein? Sem ficar no muro, hein? Não, tem que bancar. Não, eu banco gente, o que eu tô falando não é o que eu acho. Muitas vezes eu tava lá. Então, assim, tem coisa aí que é palpável, é fácil. Então, vamos lá. Hoje o Verstappen já está acima das rivalidades do Hamilton com o Massa e com o Vettel. Por quê? Porque não houve rivalidade. Vamos lá, Massa. Uma coisa é a disputa pelo título. Esse ano, tanto o Verstappen... Calma lá. Não houve rivalidade ou foi uma rivalidade muito circunstancial, suave, digamos? É que assim, eu defino rivalidade não como competição. Estou falando como rival. Você tem um cara como rival, não é como um competidor ou um adversário, na minha opinião. Então tá aí o Massa. A relação entre Massa e Hamilton sempre foi muito polida. A disputa pelo título de 2008, ela tem um ponto em que a rivalidade quase descambou, que foi o Grande Prêmio do Japão em Fuji. Os dois têm uma corrida largando de trás, se recuperando. Chega um momento que o Massa tenta ultrapassar o Hamilton, ou vice-versa. Acho que o Hamilton tenta ultrapassar o Massa. E o Massa engrossa e eles batem. O Massa força um pouquinho. Tanto que ele recebe ali uma puniçãozinha e ainda assim acaba bem. Quando acabou a corrida, a imprensa, eu estava nessa corrida, a imprensa britânica parecia que estava querendo linchar alguém. Sangue. Os caras faziam perguntas com entonação agressiva, e o Massa nisso ele é malandro, assim, ele respondia. Um cara, o Croft, que hoje é o Subambambam na narração da Sky, ele era só repórter de rádio, como eu era da Rádio Jovem Pan. Então, ele fez uma pergunta que o Massa... só uma coisa, você é inglês, né? Aí o cara... deu uma desconcertada, como quem diz, meu, é óbvio que você está me perguntando isso, porque você é inglês com o Hamilton. E o pau ficou quente, só que a mídia brasileira é uma mídia muito pequena, então a gente fez as nossas entrevistas com o Hamilton também, com o Massa. Quando acabou, o circo já estava sendo desmontado, eu lembro até hoje da esposa do Massa brava no paddock. Estávamos eu, Tatiana Cunha, Lívia Oric, o Luiz Fernando Ramos, não lembro exatamente todos que estavam lá, e ela estava quase que insuflando a gente, como se fosse assim, porque os ingleses hoje vieram pra porrada, a mídia brasileira nunca faz nada, meio que assim, mas na boa, ela não tava cobrando nada, era uma troca de figurinha. E tinha um cara de gorrinho no papo, pequenininho, de gorrinho, assim, um moletom meio preto, que nem eu tô com o meu gorrinho, ele estava com o dele, a gente olha pro lado, cara, era o Massa. Era o Massa, assim, de gorrinho, ouvindo a mulher dele falando, mas meio abaixadinho assim, e tipo, de repente, ele, agora o pau vai comer, tipo assim. Mas assim, ele tava a pé da vida porque ele tinha sido meio que linchado e era a reta final de campeonato. Cara, foi o único ponto que depois não teve desdobramento, não teve episódio. É isso que eu tô falando. Eles não se bateram, tirando isso, eles não se ofenderam e teve um grande desfecho de campeonato. É óbvio que isso é uma marca na vida dos dois. Eu não consigo imaginar um outro campeonato decidido como foi o desses dois. Então, nesse ano, tanto o Verstappen pode ser campeão com vantagem, tanto o Hamilton pode ser campeão com vantagem. Eu não acredito muito nessa possibilidade, mas vai que. E isso pode aliviar um pouco, mas no sentido de explosão, de barril de pólvora, esse do Verstappen já tem mais do que esse específico com o Massa. E aí, Guilherme, por que você coloca só em quarto lugar e não em terceiro, como fez o Felipe Mota? O Felipe não vai terminar o top dele? Não, o ranking a gente faz depois. Quero saber a divergência aí antes. Eu coloco em quarto lugar pelo seguinte motivo. Eu concordo que o Massa é o quinto. A gente teve uns momentos aí de encontro, Hamilton e Massa na pista, mas todos aconteceram depois de 2008. O próprio Felipe falou na gravação do Reta Final dessa semana sobre 2011, que eles tiveram uns 3 encontros na pista, e aí teve aquele dia que o Massa chega, põe a mão e ele o don't touch me e tal.
mas isso aconteceu depois, não entra na questão do título. E Exato. quando a gente fala de rivalidade, tem que ponderar o título. Aquele episódio de 2011, os dois não estavam nem brigando por nada. Então, por isso que eu não boto aqueles episódios nessa equação na rivalidade de título, entendeu? Sim, ele não dá para entrar na equação. Por isso que Massa com Hamilton foi um campeonato bem polido, foi bem limpo. E a gente tem que lembrar que 2008 também tinha outros players na disputa. Kubica chegou a liderar o campeonato por uma corrida. O Raikkonen tinha aquele acordo Massa, Raikkonen e Ferrari, quem chegasse no meio do campeonato na frente teria a vantagem da equipe. Então, vários fatores que colocam o Massa aí em último nesse top 5. Agora, eu não coloco o Vettel ainda atrás do Verstappen. Foi uma disputa tranquila? Nem tanto. Tivemos ali uns momentos de treta. E eu vou lembrar GP do Azerbaijão. Azerbaijão 2018. Aquilo ali é que o negócio não foi muito para frente depois daquilo, mas era uma declaração de guerra. 17, né? Que ele dá a batidinha. Foi 18, não foi? Acho que foi 17, foi 17. Tá certo. 18 foi quando o Verstappen e o Ricardo se tiraram da prova. 17 que o Ricardo venceu, tá 18 eu acho que foi aquela corrida em Montreal, não é? Que ele passa pela chicane depois da desclassificação. Isso foi 2019. Isso. 19. Tá boa. Mas vai daí, Gui. Mas essa de 2017, e ainda sendo 2017, tem mais força. Era o começo do negócio. A Ferrari estava se reerguendo, estava se colocando como uma postulante ao título. E o Vettel vou colocar isso bem claro aqui, né, Gui? A Ferrari de 15, de 16 não tinha a menor condição de brigar com a Mercedes. Para quem porventura não lembra, ganhava uma corrida ou outra, mas lutar pelo título mesmo estava longe. E aí, em 2017, a gente teve algumas mudanças no regulamento e, de fato, a Ferrari conseguiu se colocar na disputa do campeonato. Até a primeira metade, ali, a pausa de verão, os dois estavam bem próximos. É que chega no segundo semestre, tanto de 17 quanto de 18, o Hamilton dispara. 2018, inclusive, o Vettel foi melhor, venceu 3 das 4 primeiras corridas. O Hamilton vai vencer a primeira na 5ª etapa da temporada só. Então, por isso, essa disputa intensa dos dois, que durou mais de um ano, eu coloco na frente. O Verstappen, a gente não sabe se vai ser esse ano só. Então, pela força, a brevidade ainda e o momento que a gente está vivendo, eu ainda não coloco Verstappen na frente do Vettel. No final do ano, dependendo do que acontecer na segunda metade do campeonato, eu posso muito bem mudar de ideia. Então, o famoso tem que esperar para ver, né? Porque, vamos supor, se o Verstappen ganha esse campeonato, para mim já é mais rival que o Vettel, independentemente de durar um ano ou dois. Porque aí tem a mudança de dono da taça, né? Mas vai daí, Felipe. Não, mas o argumento do Gui é bom. É bom. Não me faz mudar de ideia, mas faz achar que não tem certo e errado, cai quase na questão da opinião. Porque assim, por que eu já acho que o Verstappen já passou o Vettel como rival? Nos anos Red Bull do Vettel, em 2010 muita gente brigou pelo título, em 2011 ele ganha de braçada, em 2012 ele disputa com o Alonso, em 2013 ele ganha de braçada. O Hamilton nunca foi o único rival e nunca foi o rival. O que acontecia naquela época, em que ele tinha um grande carro da Red Bull, é que, inclusive, ele quase fez com que Hamilton e Alonso se aproximassem. Porque na hora do duelo verbal, o Alonso e o Hamilton faziam um certo bullying com o Vettel, no sentido de, ele ganha porque esse carro é bom. Claramente, eles tratavam o Vettel como se não estivessem na prateleira. A ponto de Hamilton elogiar Alonso, Alonso elogiar Hamilton como iguais. O que eles nunca fizeram com o Vettel. Tanto que teve uma vez que o Alonso, ou já aposentado, ou quando foi se aposentar, o Vettel dá uma entrevista, eu sei que o Fernando não gosta muito de mim, me acha, ele dá uma declaração que pega todo mundo, e o Alonso até meio, não, mas ele falou real. Ele falou, eu sei que ele sempre me achou ruim. Então, isso nunca houve na época de Red Bull. A ponderação do Gui, que é muito boa, de fato, houve momentos de tensão. Aquela lá de Baku, ela é épica. O que eu acho que me faz esvaziar são duas coisas. E também vamos ter que esperar para ver o que vai dar dessa história do Verstappen. A gente está falando no calor do momento. Isso aqui pode durar nada. O Verstappen pode atropelar, o Hamilton pode atropelar, eles podem não se encontrar mais. No ano seguinte não ter mais nada, um nascer com um carro ruim e o outro com um bom, e vai ter durado 3 meses essa treta. Embora grandes rivalidades, assim como grandes times de futebol que ficou marcados para a história, às vezes são times de futebol de 6 meses, que a gente lembra pro resto da vida, mas durou 6 meses. A gente tem a impressão que durou 10 anos, e tem rivalidade que é isso. Tem rivalidade que ela é assim, ó, é um flashzinho
mas que fica. Breve parêntese, Felipe. Se esse campeonato for até a última rodada, por exemplo, ele já vai ficar para a história como uma rivalidade, independentemente de quem for campeão. Claro. Por que para mim já está? Por duas coisas. Além disso que eu falei da época da Red Bull, embora eu considere o que o Gui falou importante da época da Ferrari, o Vettel ele não tem um comportamento muito bélico. Eu sempre disse que o Vettel é um cara muito legal. Então ele e o Hamilton sempre, mesmo com aqueles toques, e quando um ofendeu o outro, eles sempre se trocaram a mão. Eles sempre... O Vettel tem aquele perfil quase de um tennis player. Assim. Ele é um cara que eu comparo muitas vezes ao Federer. Sabe, aquele cara que se perde, ele sabe enaltecer. Ele enaltece a história da Fórmula 1 até passada. Ele é um cara que sabe o problema desse Federer aí é que o único Wawrinka que deu certo foi o Raikkonen, né? Porque Mark Webber e Charles Leclerc não deu muito certo, né, Felipe? Não, sim, mas eu tô falando da conduta. Da conduta, sim, assim. Não, eles batem, ele batia. Não tô dizendo que ele é um coroinha, mas tô dizendo que ele é um cara que não vai muito para... Tanto que ele bota de lado e bate no safety car. Isso nunca aconteceu. Eu não me lembro de ninguém fazer isso. Então, assim, o fio desencapa dele também. Mas eu tô dizendo que daí, quando ele erra depois e o Hamilton desgarra, isso esvazia. Assim, se ele não tivesse errado e eles tivessem brigado realmente até o final, o que nunca aconteceu, isso tira um peso. Tudo bem que a gente não sabe nem se vai acontecer isso com o Verstappen esse ano, concordo. Mas onde eu estou dizendo, gente, o Verstappen é um barril de pólvora ambulante. Ambulante. E eu acho que, Felipe, também tem aquelas pequenas nuances. Por exemplo, manifestações do Hamilton contra o racismo. O Vettel sempre foi um cara que encampou muito isso. E, claro, a gente já está falando de uma época que o Vettel está longe de ser rival em termos de pista e competitividade do Hamilton. Mas o Verstappen sempre foi um cara que nunca teve nem aí. E sempre teve uma personalidade praticamente inversa do Hamilton, no sentido de ser meio pistola full time, não ser simpático, enquanto o Vettel, mesmo em momentos de treta, como você bem falou, ele sempre teve essa conduta, digamos, pelo menos polida. E vamos supor, o episódio do Canadá 2019, ele ficou puto com a FIA, não ficou puto com o Hamilton. Essas nuances são importantes. A pistolada dele foi sensacional no estilo Vettel, né? Invertendo a plaquinha. Invertendo a plaquinha. Então, mas o que eu quero falar, e aí eu vou falar isso e a galera do Verstappen vai achar que eu tô indo contra. Não. O Verstappen tem aquela marra, aquela arrogância necessária nesse esporte em muitos casos, e de um cara que é completa aberração da natureza. O cara chegou na Fórmula 1 sem licença para dirigir carro de rua. E olha o que ele faz. Imagina a mentalidade que esse cara tem. Esse cara foi criado na gaiola, sabe? É um gorila na gaiola do macaco prego. Tô apertado, que um dia abriram a portinha e falaram, vai, o bicho é um the beast, entendeu? Mas no sentido avassalador. E por isso que eu falo, é uma atenção que você vê um cara desse comprometimento, desse tamanho, de um Hamilton multicampeão, que a gente vai elencar aqui um monte de cara que ele já bateu roda, ganhou, perdeu, mas assim, ele também tem isso, ele disfarça um pouco mais, mas ele também tem essa mentalidade, vencedora, até pela questão racial, tudo que ele venceu antes de chegar na Fórmula 1, tudo que ele passou. Então, por isso que eu peso mais. E eu entendo os argumentos do Gui, porque, de fato, essa rivalidade atual a gente não sabe exatamente onde vai chegar. Mas quando eu olho, sabe aquela coisa que você tá na mesma sala dos dois, você entra olhando para os dois lados e você fala, quem vai atirar a primeira garrafa num restaurante? E isso Hamilton e Vettel não tinham. Por perfis, entendeu? Porque é isso, um estava na GPDA discutindo segurança, o outro ia junto, eles eram líderes até do esporte. Você não imagina isso o Verstappen fazendo com ninguém, entendeu? Pode ser que ele amadureça a ponto de chegar nisso, e repito, eu não estou usando isso como crítica, eu estou usando, olha o tamanho disso. Então, para mim, hoje, e a gente já tem um episódio de batida feia, cara. Que o cara vai parar no hospital. O Marco fez uma declaração que muita gente detonou, mas ele não estava querendo dizer que o Hamilton quase matou o Verstappen. O que ele quiser, uma batida dessa numa pessoa normal, a pessoa normal talvez não vá. E o Marco tá certo. Tá certo. Mas isso não vale só pro Verstappen. Esses pilotos são assim. Os caras são uma máquina, bicho. Então, assim, para mim, posição 3, Verstappen já é. Mas, claro, a história pode até me desmentir. Eles podem cada um ir para um lado, bater em pouquíssimas rodas, um ganhar com beleza. Mas hoje eu já olho e a minha percepção já tá na frente de Vettel e de Massa como rival na história do Hamilton.
Então vamos ampliar um pouquinho essa discussão e entrar no âmbito da conjectura já. Beleza. Eu, Carlos, estou concordando aqui com o Felipe de que Verstappen está em terceiro. O Guilherme ele colocou o Vettel ainda em terceiro, mas me parece que com uma diferença pouca entre ele e Verstappen. Vamos supor, Verstappen ganha esse campeonato de 2021 na última rodada e 2022 tem uma nova disputa pelo título até o final, independentemente de quem ganhar ou não. A segunda posição está ameaçada. E quem que está nessa segunda posição? Nico Rosberg ou Fernando Alonso? Cara. Vou começar com o Guilherme Longo. Aliás, Felipe, já que você mandou o cara aí... Não, vai eu quero ver se eu e o Felipe a gente concorda nessa. Vai por quê? Vai, Gui, manda bala. Bem, para mim, segundo lugar, Fernando Alonso. E eu vou explicar o porquê. É uma rivalidade que durou um ano. Teve os momentos tensos, teve aquele GP da Hungria, foi sensacional, e a cara de pau do Alonso de 12 anos depois falar que foi simplesmente uma punição que aconteceu com ele na Hungria, eu acho que ajuda a levar essa mística do campeonato de 2007 adiante. Mas pela curta duração, Alonso é o segundo lugar. Não tem como não tirar. E nenhum dos dois ganhou o campeonato também, né? Exato, tem esse ponto. Os dois se ferraram no final das contas. Mas isso eu também acho que aumenta o tamanho desse debate, porque um inclusive o outro aponta a ponto deles não ganharem. O Alonso, quando perdeu o título no Brasil em 2007 para o Kimi, ele estava no pódio assim, ó. Porque o Hamilton, ele estava, você pode ver, ele está no pódio, ele está assim, ó. O Hamilton nem pro pódio foi, né? Sim, então, Hamilton terminou em sétimo. Porque ele sabia que, assim, o Hamilton, ele já não contava mais ganhar aquele título, ele chegou com poucas chances. Meu objetivo é foder o Hamilton, praticamente então, era isso. Ele quase comemora com o Kimi, tipo, abraçado assim, olê, olê, olê. Cara, então eu acho que isso também, acho que isso aumenta o tamanho da rivalidade. Os caras perderam, especialmente o Alonso, perdeu feliz. Imagina a intertemporada, mas imagina a intertemporada 2007-2008, quando o Lewis Hamilton ouvia o nome Fernando Alonso, a sensação ótima que ele devia sentir, né, Guilherme? Não, a única coisa é que, assim, para mim, Alonso e Rosberg estão num patamar acima, a ponto que o Verstappen precisa fazer muita coisa para passar para o segundo lugar. É que o Rosberg eu coloco num patamar acima de qualquer outra coisa, porque foi uma rivalidade que foi cozinhando por muito tempo. 2013, os dois estavam numa equipe que era de meio de pelotão, passou para ser vice-campeão. Chega 2014, são dois carros que estão lutando pelo título. E aí constrói 14, 15 a gente tem um episódio onde marca o início da guerra, que o próprio Carlos já falou, quando o Rosberg joga o boné em cima do Hamilton GP dos Estados Unidos daquele ano. Ali é o início da guerra. E 2016 é uma guerra declarada, que aumenta de intensidade depois da batida no GP da Espanha. E tem um ápice que eu acho insuperável. Para mim é o momento mais cru do Hamilton, onde a gente vê o Hamilton mesmo, que é o GP de Abu Dhabi de 2016. Toto Wolff, Nick Lauda, todo mundo fala para ele, cara, deixa o Rosberg passar. Acho que era o Bottas que estava vindo atrás, ou o Vettel, não lembro. É um dos melhores momentos da carreira do Hamilton, na minha opinião. É sem dúvidas, um dos melhores. E ele pega e fala assim, eu tô perdendo o título, pra que eu vou fazer isso? Então eu acho que por isso que Rosberg e Hamilton é uma coisa insuperável, porque foi cozinhado ao longo de muitos anos. Vamos lá, a gente vai concordar nessa, porque assim, eu não acompanhei nada pior. Mas, ó, Felipe, o Verstappen ainda tá muito longe de Rosberg e Alonso, como diz o Guilherme, você concorda com isso? Não, muito longe não, mas ele tá perto naquela Tem muito arroz e feijão ainda. Ele tá perto naquela pista que é difícil passar, sabe? Ele tá perto, mas tá em Mônaco. A turbulência tá forte ali. Eu acho que eles têm todos os elementos para passar os dois, mas não é fácil. Vamos lá. Eu não acompanhei nada pior do que... eu estou batendo no fone, desculpa. Se tiver chispando, vocês me falam. Eu não acompanhei nada pior do que Alonso e Hamilton. Nada pior. Nada. Não há temporada mais absurda do que 2007. Zero. Aí o fã vai falar, o fã de velocidade vai falar assim, ué, e por que você coloca o Rosberg acima? Vamos lá. Aquela treta Alonso-Hamilton, ela é maior Alonso-McLaren. Alonso versus McLaren. Teve chantagem nos bastidores, ele e Ron Dennis se pegando. Era uma coisa... Gente, vocês não têm ideia o que era ir até a McLaren numa entrevista coletiva. Era assustador. Você botava um vaso de flor, o vaso morria em 10 segundos. É assim, os caras queriam se matar. Teve chantagem, espionagem, teve tudo. Mas na pista...
o elemento de rivalidade deles é a Hungria. É a Hungria e a Indianápolis, quando o Hamilton ganha, e o Alonso vai na muretinha e faz assim, ó. São as duas imagens que a gente tem de treta. Então, assim, e eu acho que as imagens, é o que eu falei do fã. O que eu uso como argumento? Se daqui 15 anos o meu filho for muito fã de corrida, eu abro o YouTube e mostro um monte de coisa de Hamilton e Rosberg. De Hamilton e Alonso eu tenho que contar, entendeu? Tem coisa que não é palpável. A treta com o Ron Dennis, olha, não é. Então, no imaginário histórico das pessoas, eu acho que fica mais o Rosberg. Alonso ainda. Durou pouco, mas como eu disse, tem coisas que são históricas. Ficam pouco e duram. Só que houve muito tempo para eles se aproximarem. Eles não são amigos, mas eles vivem. Aconteceu muita coisa. Criticam o Vettel. Então, quando veio o Vettel, os dois meio se juntaram para fazer bullying, aí não sei o quê. Agora um enaltece o outro, até para crescer a própria história. Alonso pega o Hamilton ganhando, ele vai lá e fala. Então, o tempo apagou muita coisa. É uma rivalidade que existe, mas ficou ali. Do Rosberg e do Hamilton é maior por quê? Tem mais elemento visual, é boné, é batida. Eu costumo achar interessante duelo entre times diferentes, porque você tem o duelo dos pilotos e o duelo das equipes, legal. Mas quando ela acontece no mesmo ambiente, bicho, os caras se matam, é o mesmo chefe, é rádio que vai pros dois, os caras acabam a corrida e vão para um briefing sentadinho, assim, com o fonezinho, um de frente pro outro. Ela é mais pesada, cara. Ela é mais anormal. Ela chama mais atenção. Então eu também acho que isso pesa. E, cara, os caras eram amigos, meu. Os caras eram amigos de verdade. E isso eu também vi. Os caras se cumprimentando, se abraçando. Então, é um negócio que explodiu de um jeito que eles viraram inimigos, rivais, um querendo jantar o outro. E eu acho que isso acontece muito porque o Rosberg entendeu que para ele ganhar só assim. Então ele falou, quer saber? Eu vou tacar a caixa de marimbondo dentro dessa merda e vamos ver o que rola. Foi pro pau, deu certo. O cara é campeão e se aposenta, ou seja, também é algo anormal. Ele tinha contrato, ele retira de aposentadoria massa, pra você ter uma ideia, tipo, ele mudou ali rumos da Fórmula 1. E, convida os dois para jantar hoje em dia para ver o que acontece. Não vai. Alonso e Hamilton, eu acho que iriam. Entendeu? Eles não iriam. Então, repito, eu não vi nada igual ao 2007. Para mim, é talvez uma das coisas que chegue mais perto do que foi Senna e Prost. Não, 2007. Alonso, ele fala de acompanhar. Eu nunca vi nada igual e acho que poucas vezes algo chegou perto de Senna e Prost como foi em 2007, no sentido, aquele ano, bota uma faca e uma revólver, já! Putz, os caras iam. E não iam só os dois, ia Ron Dennis, ia mecânico de um lado, mecânico do... Mas passou, deu uma aliviada. A história amansou um pouco essa história. A do Hamilton Rosberg, ela terminou assim, eu acho que ela não tem jeito de ir para trás, não volta. Então, Rosberg é o A, Alonso é o B, e o Verstappen agora está trabalhando para passar o Alonso. Só que eu acho que a gente só vai entender isso também com a história. Independentemente do que eles baterem, a gente não sabe. A história ela dá essas apagadas. Então eles podem bater, e daqui 5 anos abrirem uma instituição de caridade para vítimas do acidentes de trânsito, entendeu? É óbvio que isso muda. Mas para mim hoje, quem o Verstappen pode passar é o Alonso e o Rosberg ainda é incrível, né, cara? É incrível a gente pensar isso. É interessante, a gente também não pode excluir, vai que a Aston ou a Alpine vem bem aí para 2022, né? Pode ser que tenhamos um novo capítulo, seja com o Vettel ou seja com o Fernando Alonso, mas não é o que o cenário indica, pelo menos. Mas isso que o Felipe destacou, eu acho muito importante, que o fato de que eles eram de fato muito amigos, desde o kartismo. Se eu não me engano, no primeiro pódio do Rosberg na Fórmula 1 pela Williams, tem uma cena muito legal deles se abraçando. Tipo, acho que o Hamilton vence a corrida, se não me falha a memória. Rosberg vai para o pódio, é uma baita cena. Aquilo lá foi o que, Felipe? 2009, eu acho, né? Antes da Mercedes ser criada. 2009 ou 2008? Uma dessas duas temporadas. Não, 2009 não foi. Eu acho que foi 2008. E aí Williams Toyota. Eles se abraçam tipo festa de formatura. Exato. Eles pulam e dão um peitada, se abraçam e ficam pulando, rodando junto, sabe? Não tinha. Era real aquilo, os caras se gostavam. Mano. Era genuíno, dava para ver que eles realmente eram amigos. E eu acho, posso estar enganado, a única vez que eu vi o Rosberg falando com o Hamilton depois que o Rosberg se aposentou da Fórmula 1 foi enquanto entrevistador. Então eu acho que isso
mostra muito o patamar dessa treta e o fato de que tá meio que pra história isso mesmo. E repara quantas vezes ele dá entrevista e ele quase nunca elogia. É muito raro ele vir e falar porque o Hamilton fez. Geralmente, quando ele mete a colher ali, é para dar uma alfinetada. Assim, vacilou, hein? Nossa. Ele faz isso muito com o Hamilton e com o Vettel. São os dois que ele gosta de dar uma porrada. Então, assim, talvez daqui a pouco a coisa, quando os dois se aposentarem, tiver. Só que, cara, não adianta também ficarem amigos com 50 anos. A gente tá avaliando uma rivalidade que existe. O Alonso, eles ficaram amigos ainda em época. Amigos não, respeitosos ainda em época de paddock. Agora não interessa se com 50 anos eles forem pescar, entendeu? A rivalidade deles é isso, que nem Senna e Prost. Eles o Senna morreu, eles já se aproximados. Isso não faz a rivalidade deles descer um patamar. O que eu estou dizendo é que o Alonso e o Hamilton ficaram mais brandos. Isso não faz a rivalidade explosiva. Eu só uso isso como um critério para definir o Rosberg um tiquinho acima. Eu acho interessante. Vale uma lembrança. Vai, Gui, pode ir. Que o Felipe falou do Rosberg quando fala do Hamilton. O Rosberg, quando traça alguns elogios ao Hamilton, na verdade, tem um interesse escuso por trás, né? Ele quer aumentar o tamanho do título dele, sendo campeão em cima do Hamilton. Então, também tem esse componente por trás de querer se colocar dentro da história. Não, eu falei isso. Opa. Mas a rivalidade do Alonso com o Hamilton, eu acho ela especialmente interessante numa perspectiva mais macro, porque são dois caras que, vamos colocar assim, no pound for pound da história da Fórmula 1, eles estão lá no top 5, eventualmente. Não vejo nenhum outro desses pilotos, talvez o Verstappen tenha esse potencial, mas o Massa não tem, o Rosberg não tem, o Vettel pode ser considerado por causa dos títulos, mas eu acho que é meio consensual que o Alonso e o Hamilton estão num patamar acima em termos de qualidade quanto pilotos. Fala, Felipe. É isso, a gente tá falando dois caras top 10. Eu tô falando top 10 porque, assim, o Alonso eu já falei que foi o cara que eu mais vi tirar coelho da cartola, mais até do que o Hamilton. Mas hoje eu não consigo defender como melhor do que o Hamilton por tudo que o Hamilton fez. Independentemente, mas teve um carro, favor. O Alonso também teve escolhas erradas e brigou com gente errada na hora errada. Isso faz parte. Isso faz parte e é culpa do cara. Assim, ele fez e é do jogo. Então, mas assim, o que eu vi o Alonso fazer, eu não vi ninguém fazer. Então, o Alonso, para mim, poderia estar na discussão no top 5, mas um pouco, e até mais. Mas como ele fez coisas, mas certamente são dois caras top 10, assim como são Senna e Prost. Senna e Prost, a gente se bobear, tá falando de dois top 5, né? Então, a gente não sabe o que o Verstappen vai virar. Eu acho que ele tem potencial para estar nesse Olimpo. E até por isso que eu acho que essa rivalidade pode passar, porque a gente pode olhar um dia e ver, tipo, sabe, quando a gente pega os grandes... Eu vou usar uma metáfora de tirania na história, não que os dois sejam tiranos, estou falando como os grandes conquistadores da humanidade. É como a gente se estivesse falando, caramba, a gente tá vendo um exército de Átila, o Uno... Dinastias. É isso aí, contra Júlio César. Eu sei que eles não são na mesma época, mas na Fórmula 1 a gente pode falar assim, cara, a gente tá vendo dois dos maiores imperadores batendo roda. E isso só... que é algo que me faz respeitar muito o Rosberg por ter ganhado do Hamilton, porque ninguém coloca o Rosberg na lista do top 10, mas ao ganhar do Hamilton no mesmo teto, depois do Hamilton já ter sido campeão, só me faz tirar o chapéu do Rosberg, mas não faz com que eu acho que ele seja um top 5. Então, por isso que eu acho que Verstappen e Hamilton, pela personalidade, os dois são... Isso pode... Consenso aqui, pode vir a se tornar a número 1 do Hamilton, o Verstappen? Pode. Potencial tem. A ver quanto tempo o Hamilton fica na Fórmula 1, né? Daí a questão. Potencial tem, e se isso for uma longevidade, assim, 2, 3 anos batendo roda, para mim dá para chegar na prateleira de Senna e Prost. Se eles continuarem batendo tudo que é ano, pode, se pode. Mas aí eles vão ter que definir campeonato batendo um no outro, tem uma série de nuances aí, né? Sim, vamos ver o que vai acontecer em dezembro. Como diria um certo comentarista esportivo do Rio Grande do Sul, só o tempo dirá, mas o fato é que o Verstappen tá aí no top 3 ou no top 4, como definiu o Guilherme. Mas, meus caros, algo a agregar aí sobre esse debate? Acho que tocamos em todos os pontos, né? Sim. Então, pessoal, você que assistiu aqui esse bate-papo muito legal sobre as rivalidades do Hamilton, claro, puxando por esse gancho do Verstappen, comentem aí na área de comentários qual é o ranking de vocês, Rosberg, Alonso, Verstappen, Vettel e Massa, ou então, como o Gui acha,
Rosberg, Alonso, Vettel, Verstappen em massa. Eu tô mais na linha do Felipe Mota, mas eu quero ouvir a opinião de vocês que nos assistiram, então deixa aqui na área de comentários, comentem, enfim, sobre o que foi discutido aqui. E, claro, já deixa a curtida no vídeo de hoje, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber, todas as mensagens dos nossos vídeos aqui no motorsport.com. Então, minha gente, muito obrigado, valeu Gui, valeu Felipe, a gente volta no próximo dia, tchau, tchau.